Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né, a nossa queridinha, a nossa Série B que já está na sétima rodada, tá, ou seja, nosso sétimo vídeo aqui de análise e palpite da Série B cada vez mais engrenando, a gente já começa essa sétima rodada com um grande jogo, tá, América Mineiro e Santos, jogo muito interessante, jogo não só pela parte de cima, não só pelo acesso, como também digo mais, jogo pelo título dessa Série B, 2 das melhores equipes dessa competição se enfrentam sexta-feira às 9h30 da noite. É um jogo onde eu sempre venho trazendo para vocês. De fato, é um jogo muito equilibrado, mas tem que respeitar o América Mineiro jogando no Independência numa Série B. Então aqui eu já gosto de cara do América Mineiro handicap 0 a 1,90 com uma unidade. Gosto dessa bet. Sei que é um jogo equilibrado, mas para mim o mando de campo do América Mineiro pesa muito e eu gosto aqui 1,90 com uma unidade. E você deve estar se perguntando onde? Lá na BetBrau, né? Nossa melhor plataforma de jogos online, melhores cotações, odds e mercados só lá na BetBrau. Então, se você quer apostar onde aceita os vencedores, você quer apostar num lugar de confiança, entre em contato com o nosso suporte, vem ser feliz, vem pra BetBrau. Indo para o sábado, a gente tem aqui Guarani e Paysandu. É um jogo que eu fiquei até tentado em buscar esse dupla chance do Paysandu. O Guarani vem numa sequência muito ruim, só que o Paysandu é uma equipe que tem, no meio dessa semana, jogo pela final da Copa Verde, então enfrenta o Vila Nova ali, e pode estar poupando alguns jogadores aí nesse jogo contra o Guarani, ou então vindo um pouquinho mais desgastado fisicamente. Então, por conta disso, por conta desse confronto importantíssimo para o Paysandu no meio de semana, eu vou acabar pulando esse jogo, apesar de gostar um pouco do dupla chance Paysandu, mas por conta disso, talvez outra prioridade do Paysandu, eu vou acabar pulando esse confronto. No domingo a gente tem aqui Ituano e Ponte Preta, um jogo, meu amigo, a bola vai sofrer, tá? A bola vai ficar quadrada. Ituano ali num péssimo ano, a Ponte Preta teve problemas para jogar contra a Chapecoense, teve o voo cancelado 2, 3 vezes, então veio um pouquinho mais desgastado do que se imaginava para esse jogo. É uma Ponte que ainda não venceu fora de casa, enfrenta um Ituano que está muito mal na tabela, um jogo bem complicado, eu até fiquei um pouco tentado ali de pegar esse mais 0,25 Ponte Preta, só que é um jogo tão difícil de se analisar, um jogo onde a Ponte sequer venceu fora de casa nessa Série B. Se a gente tivesse um dupla chance, aí sim não teria como não fazer, mas esse mais 0,25 e com odds um pouquinho baixas ali, 1,70, 1,76, para mim é quase valor na Ponte. Como a gente tá nesse quase, eu não vou fazer, nem vou recomendar para vocês, mas quem sabe se houver uma movimentação de mercado, linhas positivas, tendo em vista que é um jogo muito equilibrado, tendem a ser interessante aí, tendo em vista também que é um jogo muito fraco tecnicamente. No domingo também a gente tem aí Vila Nova e Brusque, que eu também fiquei tentado em pegar essa vitória do Vila Nova, só que a gente também tem a situação lá do Paysandu. Vila Nova enfrenta o Paysandu na final da Copa Verde nesse meio de semana. Então, da mesma forma que o Paysandu pode ir um pouquinho mais desgastado, ou então poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores, o Vila Nova fica na mesma situação. Enfrenta um Brusque que está numa sequência muito ruim, é um time muito fraco, não vem conseguindo fazer bons jogos. Até gosto do Vila Nova jogando no Oba, mas além da gente não ter essa cotação tão alta, né, 1,70, 1,72 a vitória do Vila Nova, a gente também tem o Vila Nova que pode poupar. Então, por conta disso, eu vou acabar ficando de fora. O jogo é domingo, então tem muita coisa para rolar, muita coisa pode mudar. Com as informações que eu tenho hoje, no momento que eu gravo o vídeo, não vejo valor em nada, acho melhor pular esse jogo por questão de segurança, né? Se o time vem um pouco mais alternativo, a gente fica num cenário bem complicado. Indo agora para os jogos também do domingo, a gente tem aqui, ó, Ceará e Chapecoense. Chapecoense que ficou no empate hoje contra a Ponte Preta, um 0 a 0. Jogo bem sem graça, um jogo bem monótono. O Ceará tendo a semana de descanso, é um time que acho que tende a evoluir um pouco ali na tabela, oitavo colocado, só venceu 2 jogos. Venceu o Novo Horizontino 3 a 0 fora de casa, que foi um baita resultado, mas aqui a gente também tem um cenário ali de linha de menos 0,75, acho que também é quase que o justo desse confronto. Se a gente tiver uma odd da vitória do Ceará acima de 80, acho interessante porque a Chapecoense imagina numa curva descendente, tá? Fiquem atentos. A Chapecoense começou muito bem a Série B, só que é um time que é bem limitado tecnicamente, então tende a ter aquela famosa regressão à média. Então aqui vou pular esse jogo, mas também muito por conta disso. Série B são jogos muito equilibrados, então é bom a gente fugir daquelas linhas um pouquinho mais esmagadas, né? Então, como a gente tem uma linha, de certa forma, esmagada para uma Série B, onde a gente não tem um desnível técnico ali tão grande, então é melhor a gente sempre se precaver.
Na segunda-feira a gente tem Coritiba e Operário. É um jogo ali onde o Operário tem pelo menos 5 desfalques para esse jogo, então já pesa um pouco. O Operário tem um elenco enxuto. Coritiba vem de certa forma numa crescente, já são 2 jogos sem perder. É um time que também é assim como a Chapecoense, né, a Chapecoense tende a dar uma certa queda de produção. Imagina o Coritiba dando uma certa subida, porque é um elenco que tem a agregar, mas não conseguiu pontuar tão bem ainda nessa temporada. Enfrenta um Operário desfalcado, enfrenta um Operário onde a equipe do Coritiba joga em casa com o apoio da galera. Acho bem interessante aqui o Coritiba, e aqui eu vou fazer uma bet, tá? Eu gosto aqui da vitória do Coritiba, Coritiba menos 0,5 a 1,87 com 1 unidade lá na Betibra, tá? Gosto da vitória do Coxa aqui. Coritiba jogando em casa, é um jogo de fato para pontuar. O Operário ali é o nono colocado, o Coritiba 12º, então até uma disputa ali para o Coritiba ganhar algumas posições, subir na tabela e buscar de fato o que a equipe almeja, que é o acesso. Então gosto aqui da vitória do Coritiba a 1,87 lá na Betibra. Ainda na segunda-feira a gente tem também Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Aqui é um jogo bem chatinho também. A gente teve um cenário semelhante, que a gente inclusive teve bet, teve green, que foi Ituano e Novo Horizontino. A gente conseguiu pegar um handicap 0 pro Novo Horizontino, com odds ali de 1,80 para cima, não lembro exatamente. E aqui a gente tem quase essa mesma linha. A diferença é que a gente tem esse handicap 0 do Novo Horizontino a 1,76, 1,75. E para mim, por mais que pouca diferença, isso é o justo. Em linha justa a gente não aposta, tá? Eu gostaria de pegar o handicap 0 do Novo Horizontino, mas se subir a odd. Então, se você está assistindo esse jogo na quarta-feira, na quinta, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, dá uma olhada lá na Betbra, vê se a cotação subiu, porque se tiver valorizado, esse handicap 0 do Novo Horizontino soa bem interessante, mas tem que estar com a odd acima de 1,80. 1,76 é aquele cenário também muito ali da Ponte Preta, é um jogo onde tem também uma probabilidade de empate, então a gente se expor no mercado numa odd não tão rentável, digamos assim, acho que é um pouco desnecessário. Aqui eu vou ficar monitorando o mercado, se a cotação subir, a gente entra no Novo Horizontino, se não, a gente pula porque não tem necessidade de tanta exposição numa Série B que vocês sabem que é muito difícil. Na segunda-feira também, a gente tem aqui Avaí e Goiás, o jogo lá na ressacada. O Avaí começando a evoluir, o Avaí venceu o Sport lá na Arena Pernambuco na última rodada, venceu por 2-1 de virada. Teve a vantagem de ter 2 jogadores a mais durante quase todo o segundo tempo. Desde o primeiro tempo com um jogador a mais, conseguiu virar só no final do jogo, mas ainda assim conseguiu pontuar de um adversário muito difícil. Pouquíssimas equipes vão conseguir tirar ponto e vencer o Sport lá aqui em Pernambuco. Então é um Avaí que vem com moral para enfrentar um Goiás que é uma equipe muito cascuda, né? Se fosse uma equipe mais frágil que o Goiás, com certeza uma posição a favor do Avaí seria bem interessante, porque o Avaí chega com a moral lá em cima, moral lá no teto para esse confronto aqui. O Goiás também é uma equipe ali bem chatinha nessa Série B, e aqui o mercado acerta, tá? Eu acho um jogo muito difícil de escolher um lado, um jogo muito difícil de se posicionar. Nesse tipo de cenário, quando a gente coloca muita suposição no meio, eu prefiro ficar de fora, eu prefiro dar uma segurada. O jogo ainda é segunda-feira, então tem muita coisa que pode rolar. Não imagino tantas movimentações em relação a desfalque, em relação a alguma coisa, até porque nem Avaí nem Goiás tem compromissos no meio da semana, mas é um jogo bem difícil, tá? Eu tenho até um pouco de cara de empate, mas nada a se recomendar por aqui. Eu acho que o mercado tá bem certinho nesse jogo que eu considero bem difícil, talvez um dos mais difíceis, junto com Ituano e Ponte Preta, de se analisar nessa sétima rodada da Série B. Para finalizar, a gente tem Amazonas e Mirassol. O jogo só na terça-feira, o Amazonas joga na quarta contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Mas vai ter quase uma semana de descanso para esse próximo confronto ali pela Série B. Mirassol também não joga nesse meio de semana, então as equipes, apesar do Amazonas jogar no meio da semana, chegam com basicamente o mesmo tempo de descanso. O Amazonas joga em casa, então não tem necessidade de viagem, joga em casa contra o Flamengo, joga em casa contra o Mirassol. Aqui eu acho um jogo muito equilibrado e o mercado ele dá um favoritismo para o Mirassol. É verdade que o Mirassol é melhor? Sim, o Mirassol tem um elenco melhor, vem num desempenho um pouquinho acima, mas eu acho que uma linha de renda que é positiva para o Amazonas em casa. Amazonas que eu falei, é um time forte candidato ao rebaixamento? Sim, mas aqui o mercado eu acho que estica demais. A gente teve o Amazonas que venceu o Santos jogando em casa, então mais 0,25 para mim tá errado. Eu gosto dessa bet, vai ser a última recomendação do nosso vídeo. Amazonas mais 0,25 pagando 1,88.
com uma unidade, tá? Eu gosto dessa linha aqui. Linha de handicap positivo. Para o mandante, numa Série B, provavelmente eu vou entrar em 90% das vezes aqui nos vídeos. Então, por conta do equilíbrio e por conta do mando de campo, para mim não há necessidade de não pegar. Então, eu gosto aqui desse Amazonas para fechar nossa análise aqui da sétima rodada. Vocês estão vendo que ficou faltando CRB e Sport. O jogo não vai acontecer nesse tempo, né? O Sport vai precisar adiar o confronto porque tem jogo ali pela Copa do Nordeste. O CRB também joga pela Copa do Nordeste, então tanto CRB como Sport têm compromissos pela Copa do Nordeste. CRB enfrenta o Bahia, o Sport recebe o Fortaleza, então os jogos vão ser no final de semana e por isso esse jogo vai ser adiado. Futuramente a gente pode estar conversando sobre esse jogo, então esse jogo não vai acontecer. Foram 9 jogos analisados, 3 bets feitas. Vamos torcer que a gente se posicione bem no mercado, que dentro de campo as equipes se correspondam com aquilo que a gente imagina. E é isso, né? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa análise, dá o like, comenta, compartilha com os amigos aí esse vídeo, dá aquela moral, se inscreve no canal, é muito importante esse apoio de vocês. E por fim, claro, eu vou ter que perguntar a vocês, né, qual é a boa dessa sétima rodada? Qual é a melhor bet da sétima rodada dessa Série B? Então, comenta aqui, compartilha com os amigos, tamo junto e até a oitava rodada.